pessoal, seja bem-vindo ao nosso podcast, a iniciativa do nosso projeto, as redes sociais, o impacto na formação dos jovens e adolescentes. O tema de hoje é muito importante e está no cotidiano de todo o mundo. E teremos um convidado muito especial, estudante de psicologia aqui mesmo da rede UniFTC, João Vitor Sena. Boa tarde, Tudo bem, pessoal? João. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês para falar sobre esse assunto que é muito atual e também muito importante para a gente debater. Boa tarde, João. Nossa pesquisa mostrou que o uso excessivo das redes sociais está diretamente ligado ao aumento da ansiedade entre os jovens. Como você enxerga essa relação no dia a dia? Realmente, existe uma certa relação entre esse uso exagerado das redes sociais com a ansiedade. Por que isso acontece? Normalmente, quando as pessoas elas utilizam as redes sociais, elas entram em contato com realidades irreais, que não existem. A gente se depara com pessoas com corpos perfeitos, com vidas perfeitas, com aquele carrão, com a profissão dos sonhos. E a gente olha para isso e percebe que a nossa vida não é desse mesmo jeito que a gente observa nas redes sociais. E em decorrência disso surge ansiedade, surge uma certa angústia. Poxa, tá todo mundo vivendo a vida dos sonhos, a vida que eles realmente queriam viver. E eu ainda não cheguei nesse patamar, eu ainda não consegui atingir esse estágio. E por conta disso surge ansiedade, pode surgir uma certa angústia e outros sentimentos também. Sim. Sem contar que a ansiedade é um mundo de informações, né? Então, muita gente acaba querendo consumir tudo, de tudo. E com base nisso surge o FOMO, né? O Fear of Missing Out. O medo de estar perdendo alguma coisa. Sim. E a gente quer estar conectado a todo momento. E é impossível a gente consumir tudo, saber de absolutamente tudo o que está acontecendo, né? Então, a ansiedade pode também surgir nesse contexto. E além da ansiedade, quais são os sinais mais comuns de que o uso das redes sociais está começando a afetar o equilíbrio emocional dos jovens? Pergunta interessante. Além da ansiedade, a pessoa ela pode notar uma certa dificuldade em se concentrar. Por exemplo, ela vai estudar e aí ela está estudando, recebe uma notificação e aquela notificação vai inevitavelmente atrapalhar o processo de estudo. Ela pega o celular e diz, eu vou só dar uma olhadinha, quando vê 30 minutos, 40 minutos naquela rede social. Sem contar que esse uso exagerado pode também acarretar as relações sociais, né? Recentemente, atualmente, por exemplo, não sei se vocês já passaram por isso, né? Você está conversando com a pessoa, está no almoço, numa janta, sim, e a pessoa pega o celular e começa a olhar ali, e você querendo um contato, né? Quer realmente se conectar com a pessoa e a pessoa está ali no celular totalmente distraída, né? Então, esse uso constante, exagerado, pode trazer prejuízos não só do ponto de vista pessoal, mas também do ponto de vista interpessoal, relacional. Uhum. Outro ponto importante e que vemos observando é como a convivência presencial está sendo substituída cada vez mais, né? E como essa mudança ela pode impactar no emocional e no desenvolvimento desse jovem e desse adolescente. Olha, essa é uma questão interessante porque existe uma grande diferença entre você se relacionar com alguém presencialmente, cara a cara, sim, e com você se relacionar por meio online. Por quê? Quando a gente está conversando com uma pessoa, seja no WhatsApp, no Instagram, a gente não tem acesso a alguns tipos de informações. Por exemplo, estamos aqui conversando, eu posso ver vocês, enxergar as expressões faciais, eu consigo perceber, deduzir o que vocês podem estar sentindo com base na linguagem não verbal. Sim. Essas informações não existem numa relação online. Você só tem o texto. No máximo, áudio que você pode mandar. Você pode perceber ali a tonalidade da pessoa, mas esse tipo de dado que a gente tem aqui, né? O olho no olho, as expressões faciais, um toque, um abraço, né? São coisas que a gente acaba perdendo quando a gente se relaciona com pessoas no meio online. E fora que a gente também acaba ficando até muito receoso de falar com alguém presencialmente
de tão que a gente está acostumado de falar ali Através de uma escrito, tela. através de uma tela, você não sente aquela sensação de emoção de estar falando com alguém, né? E aí pode acabar até gerando alguma crise de pânico ali, Realmente, falando em ansiedade público, social. uma ansiedade social, e isso é muito sério. É como um treino, né? Porque quanto mais a gente se expõe socialmente, a gente fica melhor nisso. Sim. E quando a gente acaba substituindo, né, pelas relações online, até porque é mais prático, mais fácil, a gente não precisa sair de casa, a gente não treina esse nosso lado de se comunicar com pessoas, de ler essas pistas sociais, até de demonstrar empatia por elas, né? Sim. E aí a pessoa pode, não sei, desenvolver algum tipo de transtorno de ansiedade social, por exemplo, ou ter dificuldades nas habilidades sociais, que vai impactar em várias áreas da vida dela, né? Seja nas áreas de relacionamento ou até mesmo na faculdade, seja para apresentar um trabalho de colégio, né, da faculdade, ou uma entrevista de emprego, né? Sabemos também que hoje em dia é muito mais fácil encontrar conteúdo sobre saúde mental através das redes sociais. Mas temos a ciência também que muitos conteúdos não são confiáveis. Quais os riscos dos jovens se autodiagnosticarem através dessas postagens? Olha, nesse contexto, em vez do jovem ele se beneficiar desse tipo de conteúdo, ele, na verdade, está se prejudicando. Porque, em vez dele realmente entender o que está acontecendo com ele, qual é os seus sintomas, comportamentos prejudiciais, ele acaba simplesmente adotando um diagnóstico, em vez de se aprofundar, em vez de buscar um profissional realmente capacitado, competente, que possui as informações necessárias para diagnosticar aquela pessoa e dar um direcionamento, um encaminhamento adequado para que ela possa realmente melhorar, se ajudar, né? Realmente esse tipo de comportamento não ajuda, de você ficar consumindo essas informações muitas vezes falsas, né? Sem um embasamento científico, sem um embasamento teórico por trás para embasá-las, né? E falando em equilíbrio, o que você considera o uso consciente das redes sociais? Olha, o uso consciente pode variar um pouco, até porque hoje em dia muitas pessoas trabalham nas redes sociais, né? Sim. Tem gente que tem perfis de trabalho no Instagram. Então, automaticamente o uso de tela vai aumentar bastante, já que aquela plataforma é o local de trabalho daquela pessoa. Então, é importante ter esse discernimento. É como a gente utiliza o celular, como a gente utiliza as redes sociais. É com um propósito de trabalhar? É com um propósito de lazer, de entretenimento, de consumir conteúdo? Você ter esse tipo de consciência para saber como você está usando o seu tempo, né? E aí vem aqui a utilização de aplicativos que monitoram esse uso de tela. E você baixa lá, acho que todo celular atualmente tem esses aplicativos. E aí você tem acesso a quais aplicativos você utilizou no final do dia, e ter acesso a esses dados ajuda, né? Para você ter noção de como você está usando, de quanto tempo você está passando, seja no Instagram, no YouTube, né? E estabelecer limites, né? Por exemplo, você pode estabelecer um momento no dia em que você vai utilizar o Instagram por 1 hora, 40 minutos, né? Também tem outras estratégias, como desativar as notificações quando você estiver no colégio, na faculdade, no trabalho, estudando. Até mesmo deixar o celular próximo, né? Se você for estudar e deixar o celular próximo de você, só apenas a presença dele aqui no ambiente, de alguma forma vai atrair a sua atenção. Então, desativa as notificações, avisa as pessoas que você vai se ocupar e deixa ele em outro cômodo, né? Caso alguma ligação de emergência aconteça, você, né, pausa, vai atender e tal. Mas é importante ter essas estratégias para a gente ter um uso mais controlado, um uso realmente funcional e efetivo, né? Para quem está ouvindo agora e percebe que as redes sociais estão se tornando um peso no seu dia a dia, qual seria o pontapé inicial para uma mudança nessa relação entre pessoa e uso das redes sociais? Olha, o primeiro passo é tomar consciência, reconhecer que existe um problema e que ele está causando prejuízos para você, né? Porque sem reconhecer o problema, você não sabe que ele existe, e se você não sabe que ele existe, você não vai resolvê-lo. Então, tomar consciência é o primeiro passo, né? E depois a gente vai para essas outras estratégias, né?
saber controlar melhor o tempo e muitas vezes a gente se perguntar, ok, esse tipo de conteúdo que eu consumo, esses vídeos curtos ou os status, stories dessa pessoa, vai agregar na minha vida de alguma forma? Né? Porque Sim. muitas vezes a gente perde tempo com coisas que a gente nem vai lembrar no final do dia. Sim. Então, um tempo que a gente poderia utilizar para ler um livro, para ter uma conversa significativa com alguém. Então, é importante a gente ter fazer esse tipo de questionamento para saber qual é o propósito que a gente tem ao utilizar as redes sociais, né? E para finalizar, qual é a mensagem que você deixa para esse jovem e até mesmo para os pais desses jovens? A mensagem que você deixa, a mensagem principal sobre esse tema de forma positiva e significativa? Olha, o que eu diria é que os jovens, eles precisam entender que as redes sociais são uma ferramenta. E você deve utilizar a ferramenta e não ela te utilizar. O que acontece é que muitas vezes deixamos as redes sociais nos utilizarem. Ficamos refém delas. Então, o primeiro ponto, utilize-as como ferramentas. É uma rede social, veja, social, que visa possibilitar momentos de sociabilidade online. Então, poxa, você pode utilizar para mandar um meme, um vídeo, algo assim, mas o mais importante, utilize como ferramenta. E caso você esteja enfrentando problemas com isso, busque ajuda. Fale com um amigo seu, um familiar, alguém com quem você tem confiança, alguém que você saiba que realmente vai te ouvir sem te julgar. E também busque ajuda profissional. Procure serviços de psicoterapia, de preferência a TCC, né, a terapia cognitivo-comportamental, que ela possui muitas técnicas e estratégias que ajudam a enfrentar esse problema do vício delas, do uso excessivo em redes sociais de modo bem eficiente. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção e ter nos acompanhado até aqui. Agradecemos especialmente a João pela oportunidade da entrevista.